E já começou, né, a perseguição com o novo ministro da Educação. Pouquíssimos dias aí de nomeado. O Congresso quer explicações do novo ministro da Educação. Deputados querem saber se ele levará para o ministério as posições que expressou nos púlpitos religiosos. Integrantes da Frente Parlamentar Mista da Educação e da Comissão de Educação da Câmara estão se movimentando para votar um convite para que o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, participe de uma sessão do Congresso. Os congressistas repercutiram mal aos recentes vídeos revelados do pastor e agora ministro sobre a educação de crianças. Deputados querem saber se ele levará para o ministério as posições que expressou nos púlpitos religiosos. De acordo com o grupo, o convite deve ocorrer na próxima semana. Os vídeos revelam posições ultrapassadas sobre a educação, afirmou a deputada Margarida Salomão, do PT, presidente da Frente Parlamentar da Educação. Queremos saber se ele pretende manter este pensamento à frente do ministério. Além disso, para a petista, o novo ministro ainda é uma incógnita por ser pouco conhecido da comunidade acadêmica e por não ter experiência em gestão pública. Milton foi vice-reitor da Universidade Mackenzie, ligada à Igreja Presbiteriana, da qual faz parte. No vídeo em questão, Milton defende educar crianças com dor, na gravação feita durante uma pregação em 2016 com o tema A Vara da Disciplina. Ribeiro ensina as mães a manter seus filhos no bom caminho com rigor e severidade. Em seguida, ao antecipar possíveis críticas de que seu método pudesse ser considerado antipedagógico, acrescenta: eu amo as crianças da minha igreja. Já começou, né? Então, começou. Aí nós temos dois aspectos a serem analisados. Primeiro, vamos ver agora se o novo ministro sabe lidar com essa gente. Pois é. 2. Por que eu fiz a ressalva com relação ao ponto 1? Porque o ponto 2 é o seguinte: o que ele tem que responder para os deputados? O que vocês falam nas suas seitas? Porque ele é cristão, e os outros lá? Exatamente. É que nem... Bota no Google depois: trabalho, magia negra, Collor e... Quem tava lá na PGR antes, como era o nome dele? Esqueci o nome dele agora. Quem trocou arma no STF, escreveu o livro? Janot. Bota assim: Collor, magia negra, Janot. A PF encontrou um trabalho de magia negra do Collor contra o Janot. Alguém já perguntou pro Collor se o que ele queria com aquele ritualzinho tão amoroso de magia negra contra o Janot representava o trabalho dele como senador? Eu vou perguntar quando ele vier aqui, que ele disse que vai vir dar entrevista. Olha só, o Collor? O Collor falou que aceita vir aqui ser entrevistado. O sorriso vai só... vamos lá, quero ver. Porque essa é a pergunta. Alguém já perguntou pro Collor se ele aplica no trabalho dele como senador o que ele pensa quando ele fez o trabalho de magia negra contra o Janot? Então, assim, é isso que o novo ministro da Educação vai ter que responder. Agora, isso vai ser o termômetro. Escolheram um cara técnico. Show de bola. Vamos lá, agora vamos ver como ele vai lidar com essa corja. Parece que tem gente que ainda não entendeu contra o que nós estamos lutando no país. Que não são pessoas... Acho que na cabeça de muitos tem gente ali preocupada com a nação. Tem gente ali que não tem ligação com o narcotráfico, não tem ligação com aborto, com eutanásia, com ideologia de gênero, com decepar criancinha novinha para mudança de sexo, enfim. Tem gente que tá lidando como se estivesse lidando com um cidadão comum que tá ali vendendo bala no trem para poder alimentar a família. A gente sabe muito bem que não é assim, né, Max? Exatamente. Que o novo ministro tem um bom êxito com tudo isso aí. É o grande termômetro, né? Sim. Bom, posso dar uma opinião? Pode, claro. Conheço o reverendo Milton, pastor da Igreja Presbiteriana de Santos. Trabalhei com ele em 2007 numa comissão no Mackenzie, a pedido do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, para tratar de um tema sobre a lei da homofobia e aborto. Coordenou a nossa comissão, eu trabalhava ajudando ali ele. É um amigo pessoal meu, conheço,
de várias reuniões do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana aí, presbitérios e sínodos da igreja, trabalhou no Mackenzie. Sobre a questão de gestão pública que estão questionando, é interessante que esse pessoal já começa a gritar e a espernear, como eu vi deputado colocando assim, é o retorno ou a manutenção do obscurantismo ao indicar um pastor. Querem calar ele agora pela opinião dele de púlpito, que é guardada pela Constituição? É a escola do Faquin. É isso? Perseguição religiosa? Vão abrir agora mais um crime, né? Já tem o crime de opinião, a censura jornalista, e agora vai censurar pastor. As opiniões individuais de cada um, se elas não seguirem o rito constitucional do artigo 5º, se existir um exagero, qualquer coisa assim, lá no Código Penal, no Código Civil, existe os crimes lá, as situações que cada um faça lá a sua, né, se achar por bem usar ou não. Agora, tentar calar, o cara nem tomou posse. Já tá querendo convidar o cara não teve nem um mês de trabalho. Ele chegou a pisar no Mac? Não, ele não chegou a pisar, não sei onde ele tá pisando, então. Eu falei com ele na sexta-feira, ele só agradeceu rapidamente. Depois ele disse que avaliaria, o Ítalo falou comigo sobre vir ao Terça Livre para dar uma entrevista, quem sabe, tá? Já deixo já de antemão, que o Ítalo conversou comigo, estava aqui com você. Mas o que eu quero dizer, vai chamar o cara para fazer um convite, para ele explicar o quê, se ele não começou ainda. Agora ele não é técnico, ele é de gestão pública. Ele trabalhou como vice-reitor de uma universidade que tem, não sei nem calcular qual é o número de alunos. Fazer gestão de uma universidade, como a Universidade Presbiteriana Mackenzie, e o respeito que essa universidade tem por ter formado, por exemplo, grandes nomes do direito, pessoas que estudaram lá e tiveram um trabalho, que tem um trabalho renomado hoje. Você duvidar da competência da pessoa sem ela ter assumido, sem nada assim, só já vou convidar aqui. O ministro tem que se preocupar com as funções do que vai fazer na educação. E se está afeito às pautas do presidente Jair Bolsonaro, que eu creio que está, conservador como é, agora ele é um ministro, Alan, eu preciso dizer isso, ele é um ministro objetivo, é um ministro bem tranquilo, não tem uma entrevista dele que não sei se vocês viram, bem assim, consciente, ele não devolve em tom beliculoso, e ele vai desconstruindo justamente essas narrativas que vão tentar atacar ele aí. Eu tenho a expectativa positiva, nossas orações, e que Deus abençoe, mas não é assim que começa um trabalho, e o Congresso poderia rever esse tipo de atitude. É bom deixar ele trabalhar, assentar na cadeira, ver, colocar alguma coisa em prática. Tem aí o Fundeb. Por que em vez de convidar o ministro para falar sobre isso, sobre a questão das opiniões que ele tem no púlpito, que são invioláveis enquanto pastor, porque queriam calar na época da lei homofobia, lembra? Queriam calar padres e pastores para não pregar, por exemplo, sobre Sodoma e Gomorra. Lembram disso? Sim, claro. Então pronto. Estão querendo criar mais um. Agora, em vez de preocupar, por exemplo, não querem tanto o Fundeb, não tem uma comissão especial e uma PEC que precisa ser votada para melhorar a questão da distribuição do Fundeb, por que então não convida ele, não para perguntar sobre as opiniões dele? A esquerda tem que parar com isso. Convida ele para debater educação. Para de ficar pegando aí, querendo criar situações aí e achar pelo em ovo. Trate as pessoas com mais respeito e com objetividade. Eu acho que esse é o caminho que todo mundo tem que ter com qualquer um que chega para poder fazer um trabalho. Vamos tratar sobre o Fundeb, sobre as universidades, sobre o que tem que ser feito aí. Não tem reitores aí que estão com os mandatos aí, ficariam suspensos os mandatos nesse período de pandemia? E precisam receber uma lista tríplice, avaliar. Por que não volta o debate da pauta educacional de fato? Exatamente. E eu quero salientar um aspecto aqui, hein? O ódio religioso, daquela frase de Karl Marx, religião é o ópio do povo, tá na boca de muita gente, inclusive de direita. Você tem grupos católicos que usam isso contra grupos pentecostais. Você tem isso internamente entre os próprios evangélicos, grupos tradicionais usando isso contra os pentecostais também. Existe aquele canalha que usa da religião para arrancar dinheiro do povo? Existe. E a lista não é pequena.
Todo mundo sabe. Né? Mas, quando você assume essa frase, a religião é a ópia do povo, você já começa a aceitar, sobretudo quando ela vem com desinformação. Já falamos inúmeras vezes aqui sobre isso. Desinformação é quando uma frase, uma palavra, um pensamento vem da boca de alguém que você confia, Exato. né? E chega até o receptor da mensagem. Essa mensagem ela foi repetida ad nauseam nas nossas escolas, falando mentiras sobre aquisição. E aí, onde ela deságua? Ela deságua, aí é um assunto muito mais complexo que eu não vou tratar aqui no Terça Livre, numa estratégia do próprio René Guénon, né? Em você fazer com que as pessoas tenham uma religião, na verdade, personalista, individualizada, onde nenhuma instituição religiosa presta. Cuidado com esse discurso, porque você vai estar engolindo camelo e deixando mosca passar. Entendeu? Você vai ficar brigando com mosca enquanto você engole camelo. Por que eu estou falando isso? Existe uma investigação internacional sendo realizada no mundo todo de sacrifício de crianças. Eu cheguei a compartilhar no Stories no meu Instagram uma mãe que comemora o 2º aniversário da filhinha dela, ou seja, uma criancinha de 2 anos de idade, comemora com o estupro de um homem que ela levou o cara para estuprar a filhinha de 2 anos de idade, e ela postou isso no Instagram, com o perfil, conta verificada no Instagram. Conta verificada. Você tem sacrifício de crianças, você tem aborto, você tem prostituição de menores, pedofilia. E aí, óbvio, você tem isso numa larga escala fora da religião. Aí, como esse mal também afetou parte dos redutos religiosos, o que acontece? Você vai falar, são os religiosos que estão fazendo isso aí. Só que não são os religiosos. Quando você alimenta essa narrativa, você está criando aquele monstro dessa frase que o Daniel acabou de dizer. Está voltando o obscurantismo religioso. E aí onde a gente vai desaguar? Onde que a gente vai desaguar nesse perigo todo? Você fecha os olhos. Tem alguém falando daquele rapaz lá do YouTube, como é que é o nome dele? Que foi pego com áudios de pedofilia. É o PC Siqueira? PC Siqueira. Tem alguém falando do PC Siqueira? Morreu o assunto. Morreu. E o Queiroz? O assunto do PC Siqueira morre, mas aí o cara vira pra você e fala, e o Queiroz? Enfia o Queiroz assim, ó. Lá bem onde você sabe onde. Não se trata dos assuntos que devem realmente ser tratados, investigados. Aí vem com aquele o tal do estão de volta com o obscurantismo religioso. Damares é alvo disso 24 horas por dia. 24 horas por dia. Obscurantismo religioso. Ernesto Araújo é a mesma coisa. Obscurantismo religioso. Sempre pegando as opiniões dessas pessoas no seu âmbito religioso, teológico, na sua fé privada, para levar para o espaço público, para a gestão pública. Enquanto eles omitem aqueles que realmente têm opinião de fé privada assustadora. Fé não, crença, né? De crença privada assustadora, com satanismo, sacrifício de crianças, aborto, pedofilia, entendeu? Zoofilia. Basta lembrar a Marina Abramovic. Ela fez propaganda para a Microsoft. Isso não é escândalo. Mas quem é essa mulher? É aquela mulher que faz ritual satânico com leite materno, sangue de menstruação e como é que era? Leite, sangue e esperma. Fez propaganda para a Microsoft. Mas você vai criticar a propaganda da Microsoft por aquilo que essa mulher faz em âmbito de crença privada? Que absurdo, que obscurantismo você tem, Alan. Aí qual é o crime do pastor? O nome dele é? O reverendo Milton. Qual é o crime do pastor Milton?
ele seguir a palavra de Deus dentro do culto, lá no culto. Agora, se ele tivesse feito propaganda para a Microsoft, usando leite materno, esperma e sangue de menstruação, isso aí é âmbito privado, isso aí é crença, você está confundindo as coisas. Ninguém vai chamar, por exemplo, se a Madeleine Laxo fosse para algum espaço do governo, que graças ao bom Deus o anjo do Brasil não acontece, mas se um dia ela for para algum governo, ninguém vai dizer assim, você pode me explicar por que você é fã da Marina Abramovic, você tirou foto do lado dela? Porque a Marina Abramovic usa esse ritual aí com sangue, e esperma e leite materno. Não, mas isso aí é privado, isso é âmbito privado. Você está confundindo as coisas.